Romanos capítulo 1, versículo 1. Vamos ler, por gentileza. Paulo, ao escrever a carta aos Romanos, ele diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Próximo versículo. O qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas na Escritura Sagrada. Próximo versículo. Com respeito ao seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Próximo versículo. E foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio a quem viemos a receber graça e apostolado por amor de seu nome, para obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados, ele diz assim: a todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santo, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai querido, eu quero te agradecer, Pai, por esse dia maravilhoso. O Senhor preparou esse dia e nós estamos aqui reunidos em família. Pai, eu creio que o Senhor tem uma palavra, Pai, para falar conosco. Eu creio que assim como há uma unção, uma atmosfera que foi liberada, essa atmosfera ela continua, essa unção continua. E eu quero declarar, Pai, que os olhos espirituais sejam iluminados, Pai, de cada um que está aqui. Pai, a única forma de nós sermos transformados não é simplesmente ouvir a palavra, mas essa palavra se tornar revelação, ela explodir de verdade dentro do nosso coração. E eu declaro nessa manhã, olhos espirituais iluminados, e essa palavra explodindo de revelação no coração de cada um. Pai querido, eu declaro, Pai, que toda distração, Pai querido, ela já saiu daqui, Pai, que todos que estão aqui vão estar, Senhor, aptos, vão estar, Senhor, receptivo para aquilo que o Senhor vai fazer. Fala conosco, te damos toda a honra e toda a glória em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Eu vou dar uma pequena rápida introdução do que nós falamos domingo passado. Paulo, quando escreve essa carta, ele envia essa carta a Roma, a igreja que está em Roma, os romanos, cujo grupo de judeus havia mais ou menos uma comunidade de 40 mil judeus que estavam em Roma nesse momento. Muitos desses judeus, eles haviam sido convertidos, eles haviam aceitado o cristianismo, e havia uma grande disputa entre os cristãos e os judeus, a qual havia se convertido ao cristianismo, né? E até mesmo aos que haviam se convertido ao cristianismo, eles não estavam caminhando conforme toda a verdade. Então Paulo agora ele vai escrever essa carta para trazer uma correção, para trazer uma direção. Eles criam que eles precisavam crer em Jesus, mas eles também criam que precisavam continuar, né, seguindo a lei, os rituais, as festas, a circuncisão. Então Paulo vai escrever a essa igreja que está em Roma, amém? Mas interessante que quando Paulo ele se apresenta primeiramente como servo. Eu falei isso no domingo passado. Um servo para nós é uma palavra muito delicada, vamos falar assim, porque na realidade Paulo no original está dizendo: eu sou escravo de Cristo, porque naquela época havia muitos escravos em Roma. Se acredita que a maioria, metade do povo era um povo escravo, escravidão mesmo, havia escravidão nessa época. Mas interessante que quando Paulo fala, ele diz: eu sou escravo de Cristo. Eu falei domingo passado, mas é um escravo livre do pecado, livre da morte, livre da doença, livre para fazer o que quer, mas não faz o que quer, porque a única coisa que o escravo faz, ele serve o seu senhor e obedece o seu senhor. Então Paulo está dizendo: eu estou aqui como escravo para obedecer aquilo que Cristo tem para a minha vida, amém? E Paulo também, ele diz assim que o evangelho foi dado a ele, um encargo, o evangelho, e ele fala: esse evangelho, a origem desse evangelho que eu vou trazer, a origem é Deus, é o evangelho de
Deus, é o evangelho eterno. O que Paulo está dizendo, o que eu estou falando não nasceu no coração do homem. O que eu estou falando não vem de mim. O que eu estou falando é algo de Deus e é eterno. É aquilo que estava no coração de Deus. Paulo diz, eu não vim trazer algo que veio de homens. Mas interessante também que Paulo, quando ele se apresenta como servo, ele diz que esse evangelho é o evangelho de Deus. E o evangelho, o segundo ponto, ele foi testado. Porque não é uma coisa que aconteceu do dia para a noite. Eu quero dizer para você, irmãos, o evangelho, ele já existe há décadas, há anos, porque o evangelho, ele foi pregado por Adão, sem você saber. O evangelho, ele foi pregado por todos os profetas no Velho Testamento. Então a Bíblia está dizendo, esse evangelho, ele é testado. Como que ele é testado? Porque toda a palavra de Deus no Velho Testamento está o mistério que estava oculto. Então o evangelho não surgiu do nada. O evangelho, ele é testado. Ah, mas eu não acredito no que você está falando. Você não precisa acreditar no que eu estou falando. Você tem que acreditar na palavra de Deus. Porque o que eu estou falando não tem a ver com o homem. E eu vou dizer uma coisa para você. Paulo, quando ele se apresenta como apóstolo. Eu sou apóstolo. E apóstolo naquela época, eu sou enviado. Eu sou um representante do império. E isso significa, porque nós temos a palavra eclesiástica como apóstolo, que é o enviado. Mas naquela época, né, essa palavra, ela representava o império, representava quem era o porta-voz do império, quem era o imperador. Quando o imperador falava, e ele tinha um representante, e esse representante se chamava apóstolo também. E esse apóstolo, ele fazia o quê? Ele apenas falava o que o imperador, o que a pessoa mais poderosa do império queria. E se alguém desobedecesse, não desobedecia o apóstolo, desobedecia quem enviou o apóstolo. Por isso o evangelho, todos que rejeitam, não estão rejeitando eu, não estão rejeitando você, estão rejeitando a Deus, porque o evangelho é eterno. Amém? E Paulo, é interessante que ele está dizendo evangelho eterno, mas a base de todo o evangelho, ele começa, e agora o negócio começa a esquentar, porque a base do evangelho, ele começa no versículo 3, e se você, no versículo 3 aqui, Romanos, capítulo 1, versículo 3, ele diz assim: Romanos 1:3, com respeito a seu filho, com respeito o quê? Ao seu filho, o qual segundo a carne. O evangelho não tem a ver com doutrinas. O evangelho não tem a ver com coisa que fazemos. O evangelho tem a ver com uma, e essa pessoa, quem é? É o Deus que se fez. Quem não acredita que Deus se fez carne, não pode crer na verdade. Quem não acredita que um dia Deus veio ao mundo e se vestiu de carne e osso, não pode ser salvo, porque a salvação está em um Deus homem vindo à terra. Eu acho que quer que eu cante aqui. Glória a Deus. Na fumaça só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas. Aleluia! Tudo acontece, irmãos. Glória a Deus, essa igreja é abençoada. É a fumaça da glória de Deus. Começa a ver pelos olhos espirituais, amém? Onde nós estávamos mesmo? Esse evangelho tem a ver com uma pessoa, a substância do evangelho, a base do evangelho. Isso é muito importante para você ter uma fé. A sua fé não está num homem. Escuta o que eu vou falar. Hoje existe apóstolo, sim, mas não como os apóstolos de antigamente. Ah não, pastor, você agora foi. Eu vou te falar uma coisa. Os apóstolos de antigamente, Pedro, Tiago, João, Paulo, eles escreveram a escritura. Se hoje um apóstolo falar assim, eu vou mudar alguma coisa, Paulo diz, esse é anátema, porque não se pode mudar o que já está escrito. Os apóstolos de hoje, eles têm que sustentar o que já está escrito. O que é ser um apóstolo, um enviado? É alguém que vai ter certeza que aquilo que está escrito é a verdade, e não pode ser alterada e nem mudada.
Não interessa se o apóstolo bate na mesa, se ele profetiza, se ele fala um monte de coisa, mas se ele falar alguma coisa que não está de acordo com a palavra de Deus, não aceite, irmão. E tudo que eu falar aqui, você deve falar onde que está escrito isso, ou qualquer pessoa, porque se não tiver na palavra de Deus, irmão, não aceita. Paulo diz, mesmo se um anjo vier do céu e falar outra coisa, que não é isso que está escrito, não considere, porque não é de Deus. Então eu estou aqui para guardar, eu estou aqui para fazer com que essa verdade venha chegar no coração de vocês com verdade mesmo, amém? Porque a única coisa que transforma é o Evangelho. Mas olha que interessante, Paulo está dizendo também, que o Evangelho tem a ver com uma pessoa, e essa pessoa, ele era filho de Deus, mas ele resolveu um dia se tornar filho do homem. No Evangelho, em Romanos capítulo 1, versículo 3, Paulo fala a respeito dele, que veio da descendência da onde que ele veio? Da descendência de Davi segundo. Ele era filho de Deus, amém? Porque o verbo se fez carne, Jesus já era filho de Deus, mas agora ele se torna filho do homem. Ele vem da descendência de Davi, pela palavra que foi profetizada pelos profetas, que a virgem concederia e daria luz a um filho. Então aqui agora está Paulo dizendo, esse é o cumprimento da palavra, esse é o cumprimento da profecia. O verbo se fez carne, ele entrou na terra, para quê? Para assumir uma função muito importante. Você sabe que o homem pecou, diga, o homem pecou. Quando o homem pecou, toda a semente humana foi contaminada. Toda a semente humana. Deus disse que no dia que o homem comesse da árvore, do conhecimento do bem e do mal, esse morreria. E a Bíblia diz que sem remissão de pecado, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Entenda uma coisa comigo. Adão, obrigado. Adão pecou. Tem gente que está ligado aqui, glória a Deus. Adão pecou. Quando Adão pecou, Adão representa toda a raça humana. Porque por um homem entrou o pecado. Então todos nós se tornamos pecadores por um homem. Pastor, mas isso é injusto. Você se tornou pecador porque Adão pecou. Você não teve chance de pecar. Você já nasceu na natureza do pecado. E quem nasce numa árvore de pecado, o fruto é o quê? É pecado. É cometer pecado. Então toda agora a descendência de Davi. E quando Deus tem um plano, quando Deus vai criar o homem, Ele cria o homem segundo a imagem e a semelhança. Então peraí, se Deus criou Adão segundo a sua imagem e a sua semelhança, agora a imagem e a semelhança de Deus agora foi perdida. E agora como que nós vamos continuar criando reproduzindo segundo a imagem de Deus? Porque o sangue foi contaminado, o homem foi contaminado. Então tudo agora que era gerado, todo homem que era gerado, ele nascia nessa descendência, qual? Contaminada do pecado, descendência de Adão. Mas houve um dia, entenda uma coisa, e agora nós estamos falando aqui de remissão de pecado. Deus não tem sangue, porque Deus é espírito. Mas para a redenção, para a salvação, precisava o quê? Derramamento de sangue. Mas era de qualquer sangue? Tinha que ser um sangue o quê? Perfeito, puro. Todo homem estava contaminado, não tinha sangue puro, não tinha sangue perfeito. E nós estávamos todos condenados debaixo da ira de Deus. Depois eu vou falar sobre a ira de Deus também. E agora quem poderá nos salvar? O Filho de Deus se tornou filho do homem. O Deus
se tornou carne e osso. Deus agora assumiu uma forma humana, que tem sangue, e agora esse homem, Deus, que está à terra, ele nasceu da descendência de Davi, mas ele já era filho de Deus. Agora Deus, que era só Deus, que não tinha carne, que não tinha natureza humana, Deus agora se veste da natureza humana. E agora, no céu não havia natureza humana, no céu não havia ninguém dessa espécie como Jesus, porque Jesus, ao assumir a forma de homem, ele agora se veste de uma habitação terrena, ele se veste agora da humanidade. Aleluia! Mas para que ele se veste? Para cumprir um plano e um propósito de Deus para a redenção. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, Jesus está pagando com o sangue puro a minha e a tua dívida. Porque ele era sem pecado. Amém? Cristo veio sem, e ele morreu sem. Então agora Cristo é o quê? Cristo, ele é o pagamento de tudo aquilo que eu e você devia. Quando Cristo morreu na cruz do Calvário, ele estava quitando uma dívida que era minha e tua. O que Paulo está dizendo? O centro do Evangelho é Deus se tornando o homem, vindo em carne e sangue para morrer na cruz, para te salvar, para te remir. Mas pastor, mas é só para salvar? Não, a salvação é um acerto de rota. Como que Deus ia gerar segundo a imagem e a semelhança dele? Se todos estavam contaminados. Na cruz do Calvário, o Filho de Deus, que se tornou filho de um homem, quando ele morre, na ressurreição dele, ele gera a igreja, uma nova raça, porque quem está em Cristo nova. Eu vou dizer uma coisa para você, você que já aceitou Jesus, você era filho do homem, mas ao aceitar Jesus, você se tornou filho de Deus. Você se tornou uma nova criatura em Cristo Jesus. Agora, essa criatura tem que ser regenerada. Como? Essa criatura tem que ser agora transformada. Como quando nós aceitamos Jesus, o próprio Deus vem habitar dentro de nós. E agora o Deus que habita dentro de nós pode continuar a obra dentro de nós, restaurando, mudando a nossa vida, transformando a nossa vida, para que o propósito de Deus possa continuar, gerar uma geração de filhos segundo a minha imagem, a minha semelhança. Amém? Então Paulo está dizendo, o centro do Evangelho não é bênção. O centro, irmãos, tem lugar que você vai e a coisa principal é bênção. Bênção é bom demais, quem não quer ser abençoado? Mas isso não é o Evangelho, isso é o que o Evangelho já conquistou para nós. Nós já fomos abençoados com toda a sorte de bênção em Cristo Jesus. Então isso é uma consequência. O Evangelho, pastor, o Evangelho é uma pessoa, mas tem a ver com muitas coisas, sim. O Evangelho inclui a salvação, a redenção, a purificação dos pecados, a libertação do mal, a libertação do inferno, o que? A cura, é muita coisa, a santificação. Tudo isso faz parte do pacote, mas o centro do Evangelho tem a ver com Deus que se tornou homem, o Deus que veio à terra para cumprir um propósito, para morrer por mim e por você. E quem não reconhece Jesus segundo a carne como homem, não tem salvação. Por isso que Paulo fala, esse Evangelho é uma loucura. Mas o interessante do Evangelho, vamos continuar. Ele disse, ele veio da descendência de Davi. Primeiramente, Paulo fala a humanidade dele. Ele nasceu da descendência de Davi. Ele veio da descendência de Davi. Agora, porque Deus tinha uma aliança. Mas interessante, na parte B, ele diz assim, designado filho de Deus. Como que ele é designado filho de Deus? Diga, designado. Como que ele foi designado? Porque agora Deus se tornou numa outra forma. Como assim, pastor? Que heresia é essa? Sim, Deus se tornou em outra forma. Deus não tinha sangue, Deus não tinha corpo humano. Agora a divindade se formou de uma forma diferente, se tornando homem. Mas agora como que a divindade, que se Deus, o Filho do homem, se tornou, o Filho de Deus se tornou Filho do homem, e agora ele tem que se tornar Filho de Deus de novo, mediante a ressurreição. Paulo está dizendo que
a divindade de Jesus, dizendo que ele foi designado segundo o Espírito de santidade. Aquilo que Jesus se vestiu de carne e osso foi autenticado, foi provado pela ressurreição. E quando ele ressuscitou como homem, Deus. Eu vou repetir. Hoje, quem está no céu te representando é Deus homem. Você tem que conhecer a verdade. Antigamente não havia Deus homem no céu. Havia Deus Pai, Deus Filho e o Espírito, todos Espírito. Hoje há Deus Pai, Deus Filho em corpo, representando em você, se parecendo comigo e você, porque a Bíblia diz que Ele intercede por nós. Só pode interceder quem é da mesma espécie. Ele é o nosso Ele é o quê? Porque Ele sofreu, Ele padeceu, Ele caminhou nessa terra, Ele viveu como homem, e como homem Ele pode interceder ao Pai, e como homem Ele intercedeu ao Pai, dizendo: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Então, para nós prosseguirmos em frente, primeiro Paulo fala da encarnação, do verbo se encarnando em Cristo Jesus, vindo em carne e osso. Depois Paulo fala o que? Da morte. E depois Paulo fala o que? Que ele foi testado, e depois de ser testado, a morte não pôde deter Jesus. Ele ressuscitou, e a ressurreição, ele glorificou o corpo. Aquilo que era humano agora foi trazido numa nova dimensão, a dimensão de Deus. Aleluia, glória a Deus. Vamos para frente. No capítulo 4, pega para mim o capítulo 4, versículo 1, capítulo 4. Vamos lá. Vamos continuar. Nós vamos chegar no 17 hoje. Aleluia. 1:4. Romanos 1:4. Nós vamos ler bastante a Bíblia, gente. Pode deixar aberto aí o Romanos 1:4. Romanos 1:4 diz assim. Já foi. Desculpa. 1:8. 1:8. Primeiramente dou graças a Deus mediante a Jesus Cristo, no tocante de vós, porque em todo lugar é proclamado a vossa... O próximo versículo. Porque Deus a quem eu sirvo no meu... Existe uma forma que Paulo está ensinando a igreja aqui, ensinando tudo. O Deus que eu sirvo no quê? Servir a Deus você não serve na carne. Existe uma forma de servir a Deus. É por isso que você antes estava morto espiritualmente. E quando você reconhece Jesus, aceita Jesus, o Deus que se fez homem, que morreu na cruz, que pagou o preço do teu pecado, esse Deus agora se torna, homem, mas Ele é Deus, e Ele pagou, e Ele morreu, Ele ressuscitou. E agora, como que eu vivo essa nova vida? Essa nova vida agora é um espírito vivificante, é uma nova espécie. Diga, eu sou um espírito. E diga, eu sou um espírito. Tenho uma alma. Habito no corpo. Mas agora, como que eu sirvo a Deus? Paulo está dizendo assim, que ele serve a Deus no Espírito. E o Espírito aqui está com letra. É o Espírito homem. Então, pastor, eu quero adorar a Deus. Como que você adora a Deus? Tem que ser em espírito e em... Agora, pastor, mas como é o meu espírito? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17 diz: aquele que se une ao Senhor se torna um. Então o Espírito Santo está unido junto com você. Mas a forma de você servir a Deus é em espírito, amém? E Paulo está dizendo também, agora entenda, é em espírito. E se você entender, nessa parábola, em Romanos, no livro todo, aparece 9 vezes a palavra espírito. Paulo está dando uma importância. Como que nós servimos a Deus? É em
Se você quiser as referências, eu te passo todas as referências, depois não tem tempo de ler. São 9 vezes Paulo dizendo em espírito. A forma de servir a Deus não é qualquer forma, tem que ser em espírito. O Deus que eu sirvo no meu espírito, mas não é somente no espírito. Olha que continue, pega Romanos agora capítulo, pega o 9 agora, 9 a 10. Vocês estão tendo uma aula, hein, irmãos? Porque Deus a quem sirvo no evangelho do seu, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Próximo. Em todas as minhas. Então Paulo está dizendo, eu sirvo a Deus no meu, mas com oração. O evangelho só se manifesta com poder através do Espírito, com oração, súplica. Paulo está dizendo, a forma é em espírito, mas também tem que haver. Irmãos, se nós não orarmos, não vai haver salvação. Você pode ter uma boa intenção, mas Paulo, ele coloca-se de joelho para que os olhos espirituais estejam abertos. Paulo ora para a igreja e fala que vocês tenham revelação do Deus que se tornou homem, que morreu, que ressuscitou ao terceiro dia e que te fez uma nova criatura nele. E todos que aceitam a Deus. Mas Paulo está dizendo, esse evangelho tem que ser pregado em espírito, mas tem que ser com oração. E também, o versículo 11, coloca o 11 agora, olha só. Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais, próximo versículo, isso é, para que vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos, por intermédio da fé mútua, vossa e minha, o próximo, porque não quero, irmãos, que ignoreis, que muitas vezes quis propor ter convosco, o que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Próximo. Pois eu sou o quê? Devedor. Devedor de quem? Paulo diz assim, eu tenho uma dívida. Eu falei domingo passado que existe 2 formas de dívida aqui. Uma das formas de você ser devedor é se eu empresto um dinheiro para você, você fica devedor, eu se torno agora a pessoa que você é devedor. Mas se eu chego o irmão Mateus aqui, fala, irmão Mateus, está aqui, ó, $1.000, dá para o Eric. Ele se torna devedor meu e devedor do Eric. Então Paulo está dizendo, a forma que o que eu recebi, Deus entregou a mim, mas eu devo ao Eric, eu devo ao Mateus, eu devo ao pastor Luiz, eu devo a todos que estão lá fora. Paulo dizendo, eu tenho um encargo, e eu devo isso a todo mundo que eu encontrar, cada pessoa que eu encontrar que não conhece a verdade. Paulo está dizendo, eu sou o quê? Devedor. Deus me confiou, não é meu, então eu tenho que anunciar, e ai de mim se eu não anunciar. Agora, coisa boa é anunciar. É verdade ou não? Porque o que você vai anunciar é boas novas. Olha o que acontece. Quando nós passamos, bota o capítulo 14 agora. Pois eu sou devedor tanto de bárbaros quanto de sábio, como ignorantes. Paulo fala, eu tenho uma dívida com eles. Paulo está dizendo assim, eu preciso evangelizar. Eu preciso falar. Eu preciso que portas se abram, eu preciso anunciar, eu preciso falar desse evangelho. E Paulo, interessante, no capítulo 15, ele se sentia um encargo de pregar o evangelho. Irmão, você não tem que pregar o evangelho e falar das boas novas porque alguém está mandando. Tem que ter uma chama dentro do teu coração, tem que ter uma verdade clara dentro de você, que você foi salvo pela graça. Isso não vem de vós, é um presente de Deus, você foi alcançado por Ele. E esse ser alcançado, você estava condenado à morte, ao inferno, mas Deus te amou, e Ele quis te salvar, amém? O versículo 16, já estamos no 16, ele entra com uma coisa que é maravilhosa e muita gente conhece, pois eu não, pois eu não, porque o evangelho, Paulo está dizendo, eu tenho uma postura de pregar, eu não me envergonho, eu tenho ousadia de falar, porque eu não me envergonho do evangelho. Sabe de uma coisa? Se você quer que uma pessoa acredite no evangelho, você tem que ter ousadia para falar.
Se você não está convencido do evangelho, você não vai convencer ninguém. Se isso não arder no seu coração, não vai arder no coração de ninguém. Paulo está dizendo, esse evangelho marcou a minha vida, esse evangelho me alcançou, e essa verdade que me alcançou, hoje eu falo, e eu não tenho vergonha de falar. O que vão pensar de mim? I don't care. Não é a respeito de mim, é a respeito de um pai amoroso, que mandou o filho para me salvar, para me libertar, para me redimir, e para me fazer co-herdeiro com ele em todas as coisas. Vai dizer que não é coisa boa isso? Tem muita gente que está órfão aí fora, mas o evangelho é boas novas. Ei, o pai está aqui, o irmão mais velho pagou a dívida, e você pode entrar e desfrutar de toda a mesa que o filho preparou para você. Isso é loucura. E tem gente que se envergonha do evangelho. Agora, pastor, como que o evangelho é recebido? Quando você prega o evangelho, só existe uma forma de ser recebido. Eu vou voltar aqui, mas você vai entender porque eu voltei. Pega no capítulo 1, versículo 5 agora. O 5, bota o 5. Por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome. Para o quê? Como que o evangelho é recebido? Pastor, antigamente havia os mandamentos. E a obediência antigamente era a obediência pelos mandamentos. Então todo mundo que obedecia teria que obedecer aos mandamentos, que se não obedecesse os mandamentos, estava desobedecendo a Deus. Mas hoje, a Bíblia está dizendo aqui, Paulo está dizendo, hoje você não é mais a obediência aos mandamentos, mas a obediência a... Peraí, a salvação é através do quê? Só existe um mandamento hoje, a obediência, que creiais no Filho de Deus. Quem crê não está condenado, mas quem não crê já está condenado. Salvação não é por obras, salvação é nesse mandamento. Qual que é o mandamento? O mandamento da graça, o mandamento da nova aliança está aqui. A obediência da... Quem crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você está salvo. Quem não crê está condenado. Irmãos, eu não estou falando alguma coisa aqui natural, eu estou falando uma verdade espiritual. Quem não crer em Jesus está condenado, está debaixo da ira de Deus. Pastor, aonde está a graça? A graça está que o Deus Filho, o Deus Todo-Poderoso mandou o seu Filho, que se fez homem e veio à terra para quitar a minha dívida. E quem aceita o pagamento? Aquele que crê no Filho. Tem coisa difícil nisso? Era para você morrer naquela cruz. Deus morreu por você e está dizendo assim, você aceita eu como pagamento da sua dívida? Não, eu não creio nisso, eu não creio. Irmãos, essa é a verdade. Mas a única coisa, fé não é uma doutrina. Escuta aqui. E o justo viverá? O justo viverá? O justo não viverá pela obediência dos mandamentos, o justo vive pela obediência da fé. Pastor, o que eu tenho que obedecer? A fé. Talvez você ouviu muita coisa aí fora. Irmão, eu estou pregando o evangelho para você. O evangelho não é um evangelho de regras, é o evangelho que crê em Jesus Cristo. E quando você crê em Jesus Cristo, vai ser salvo tu e tua casa. Quando você crê em Jesus Cristo, a vida é transformada. Quando você coloca os olhos em Jesus Cristo, tudo muda. Porque você quer fazer as coisas mudar, mas você não tem como fazer as coisas mudar. A única coisa é crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua. Aleluia, isso é coisa boa, não é não? Aleluia, glória a Deus. Vamos para frente. Você foi chamado, o versículo 7 diz, para ser santo. O que é ser santo? Santo é alguém que é separado. Diga, eu fui separado. Eu não sou comum, não faço parte da maioria. Por isso que as pessoas olham para mim e falam, você é esquisito. Eu falo assim, eu não sou comum, eu não faço o que todo mundo faz, eu não vou aonde todo mundo vai, eu não falo o que todo mundo fala, porque você é diferente. Sim, eu sou uma nova espécie. Quem está em Cristo, nova criatura é. Eu aprendi a falar, eu aprendi a viver diferente. Por quê? Porque eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Não se vergonhe do evangelho. Irmão, quando alguém fala besteira do meu lado, aquilo vai... Pum! Mas como dói. Antigamente não doía, mas dói. Porque não faz parte da minha natureza. Eu fiquei perto de uns brasileiros, mas cada um, duas palavras, uma era F. É em inglês, mas eles falam em português.
Irmãos, aquilo, meu Deus, aquilo doía. Não é porque eu sou melhor que não faz parte. Não faz parte do que eu sou. É diferente. E Paulo vai falar, o evangelho é o poder de Deus. É o poder. E interessante que o versículo 17, para nós fecharmos até o versículo 17 e continuarmos no domingo que vem, depois do 17. Aleluia, nós estamos no primeiro capítulo, versículo 17, segunda pregação, glória a Deus. Quem quer se aprofundar em Deus? Irmão, isso é a base. Ele disse, visto que a justiça... Meu Deus, quando eu entendi isso aqui? Isso aqui está escrito em Abacuque. Abacuque gerou Romanos, gerou Gálatas, gerou Efésios. Um versículo em Abacuque. E diz, ó soberbo, bem assim, ó soberbo, você tem que tirar essa soberba e entender que o justo viverá pela fé, só isso. Paulo, quando lê Abacuque, Paulo fala para ela, peraí, visto que a justiça de Deus... Isso quer dizer, visto que você se torna justo quando crê em Jesus. Justo? Justo. Diga justo. Quando que eu me torno justo? Visto que a justiça, o que é o evangelho? É a respeito de uma pessoa. O evangelho não é coisas, o evangelho é uma pessoa, e essa pessoa se chama Jesus Cristo. E agora Paulo vai dizer, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé, como está escrito, o justo é aquele que crê em Jesus. O justo é aquele que foi justificado não porque fez algo bom, é porque Jesus veio, se tornou a minha justiça, pagou a minha dívida, e porque eu creio nele. Isso acaba com a religião, meu Deus. E quando eu creio nele, a justiça dele não é minha, é imputada em mim. Eu recebo o presente, o dom da justiça, e isso não vem de vós, é um presente de Deus, para que ninguém tenha que se gloriar no que faz diante de Deus, porque o único que recebe glória é aquele que completou toda a obra, e o seu nome é Jesus Cristo. Por isso que ele foi glorificado, foi obediente até a morte, e morte de cruz, e ele não teve por usurpação de ser como Deus, mas se esvaziou, se tornou filho do homem, para me levar a tornar filho de Deus. Se fez filho do homem, para me levar a ser filho de Deus. Esse é o evangelho. Talvez você nunca ouviu o evangelho, mas é um evangelho simples. Paulo fala, a minha salvação, a procedência dela é o amor de Deus. Escuta aqui, a procedência do evangelho é o amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira, João 3,16, eu começo a pregar o evangelho, porque Deus amou o mundo. Quantos você já ouviu esse versículo é maravilhoso, porque Deus, coloca lá esse versículo, eu quero ler ali, ó, João 3,16, você vai ler comigo, João 3,16, eu amo esse versículo, porque esse versículo fala do amor de Deus, porque, João 3,16, porque Deus amou o mundo. Quem crê nele, não, mas tenha. E o próximo versículo, coloca o próximo. Coloca o 16. Porque Deus enviou. Para quê? Para de julgar o seu irmão. Mas o quê? Mas para que o mundo fosse salvo por ele. O próximo versículo para você entender agora. O próximo versículo. E quem não crê? Quem nele crê não é? Não existe julgamento para mim. O meu julgamento foi já na cruz do Calvário. Quero dizer para você, ei, o meu julgamento, a minha sentença já foi julgada. Cristo se tornou homem, representando o homem, e ele fala assim, na cruz do Calvário. A cruz do Calvário é o maior tribunal, é o Deus irado com o pecado. Eu vou falar de ira depois, porque Paulo vai dizer daqui a pouquinho que Deus está irado. Mas Deus não é amor. Agora eu te falo, o contrário de amor é ira. Não, quem ama fica irado.
Eu fico irado se alguém fizer mal para o meu filho. Deus está irado com o pecado. Porque o pecado destruiu o filho. Uma das expressões do amor é a ira, sim, a ira santa. Já ouviu falar? É uma ira santa, irmão. Sim, Deus ficou irado. A ira de Deus é contra o diabo também. E contra o pecado. Porque o pecado e o diabo tirou o homem do propósito de Deus, a fim de o Deus ter que vir à terra para assumir, para corrigir a rota. Meu Deus do céu. Quem crê não é nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que verteu na cruz. É certo que provas revestidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. O Evangelho, pode vir os músicos, o Evangelho é o Evangelho de liberdade. O Evangelho é o Evangelho de liberdade. O Evangelho mostra o amor de Deus, revela a justiça de Deus. E eu quero dizer uma coisa para você. Presta atenção aqui. Isso aqui é para você nunca mais viver debaixo de condenação, o que eu vou te falar aqui agora. Nunca mais viver debaixo de condenação. Pastor, é o amor de Deus, mas qual que é a base? A base não é a misericórdia de Deus. Tem gente que ora, Senhor, tem misericórdia de mim. Essa oração não seria tão válida, vamos falar assim, para a nova aliança. Pastor, que isso? A base que Deus me salva e que me justifica não é a misericórdia. Ele diz em Romanos 9:18, Paulo diz, logo tem ele misericórdia de quem ele quer. Deus tem misericórdia de quem ele quer. Deus pode ter misericórdia de um e se ele não quiser, ele pode não ter misericórdia de outro. Nossa, pastor, cadê o amor? A base do amor não é a misericórdia. A base do amor é um tribunal, é a justiça. Isso quer dizer que ele não pode negar em me declarar justo. Porque se o filho pagou a dívida, ele jamais pode ser injusto e dizer eu não aceito. Porque ele é justo e fiel para perdoar. Meu Deus! Ele não é misericordioso para me perdoar. Ele é justo e fiel, porque eu tenho um advogado que está diante do Pai e diz, Pai, ele pode até não ser perfeito, mas um dia eu entrei num tribunal, eu aceitei todo o pecado dele, porque todo o pecado foi imputado todo, eu vou dizer todo, do mundo todo, foi imputado em Jesus. O Calvário é a maior demonstração de um juízo, aonde todos nós que pecamos em Adão, agora através de um homem veio o pecado, e através de um outro homem veio agora a redenção, o pagamento. Deus não pode ser injusto. O dia que você aceita Jesus, Ele não pode dizer eu não vou ter misericórdia de você. Ele tem que dizer eu tenho que ser justo, porque Ele diz eu sou justo e fiel para perdoar. A base tua é porque Ele não pode ser injusto. Descansa. A base do amor é a justiça, e a justiça de Deus se revela. O Evangelho é uma pessoa, Jesus. Se coloca de pé, por favor. Meu Deus, irmão, isso é tão profundo. Talvez você está me olhando falando, pastor, muito bonitas essas palavras não são bonitas, essas palavras são verdades. Que legal, bonita a palavra. Não é bonita. A palavra não é bonita, a palavra é a verdade. E conheceis a verdade, e a verdade vos libertará. Deus te perdoou, Deus te amou, e Ele te ama em Cristo Jesus. E quem não está em Cristo, pastor, já está condenado. Triste eu te falar aqui, aquela pessoa é tão boa, pastor. A pergunta é, qual é o nível de bondade que você está julgando aquela pessoa? Diante da tua bondade ou da bondade de Deus?
Porque diante da bondade de Deus não há um bom sequer. Paulo diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há um justo. Mas aquele homem parece mais crente do que qualquer outro crente. Eu vou falar uma coisa: aquela pessoa que parece mais crente do que qualquer outra, ele vai para o inferno se não aceitar Jesus. Que palavra dura. Eu estou falando, ele está rejeitando a verdade. Palavra dura não, eu quero que ele aceite Jesus, que ele aceite o presente que ele recebeu na cruz. Você não fez nada para receber. E tem gente que infelizmente diz: eu não creio no evangelho eterno que é de Deus oculto, que se manifestou no Filho. Paulo disse: esse é o mistério de Deus, Cristo em nós, a esperança. Tem gente que rejeita Jesus. Quem rejeita Jesus, irmãos, eu vou falar uma coisa: você pode ser o maior pecador. Você vai ficar doido agora. O desejo de Deus não é que você vive em pecado, não. O desejo é que você olhe para Jesus e pare de olhar para você. Mas uma coisa, você pode ser a pessoa mais pecadora, mas diante de Deus, se você crê em Jesus, você é mais justo de qualquer outra pessoa mais perfeita do que você. Porque ninguém vai se gloriar daquilo que faz, porque a justiça não se revela por obras, a justiça se revela pela fé, e o justo viverá pela fé. Pastor, mas é aquele que é crente mau caráter, ele tem que conhecer Jesus mais. Aquele que rouba, aquele que não trabalha, ele tem que conhecer a Jesus, porque ele talvez conheceu a religião. Porque se ele conhece a Jesus, ele não vai roubar, ele não vai matar, ele não vai fazer mal, ele vai amar, porque Deus é amor. Porque quem não ama não conhece a Deus. Eu não estou fazendo uma apologia para pecado, não. Eu estou dizendo que olhar para Jesus muda a tua vida, te transforma, faz você ser apaixonado por Ele, faz você dar a sua vida para aquele que deu toda a sua vida. Esse é o evangelho que eu vou dar na minha vida, porque o evangelho é uma pessoa, essa pessoa é Jesus, e Jesus deu a vida por mim. Eu quero